Sejam muito bem-vindos a mais um programa Triciatados. Hoje a gente parece estar de casa nova, mas a verdade é que nós estamos na cave do Belle Époque. O Belle Époque, além de ser um restaurante maravilhoso, ele é um excelente espaço de eventos. Nós temos a cave para eventos mais aconchegantes, nós temos o lounge para eventos mais sofisticados. Você pode contratar o seu evento ou vir a um simples jantar, um almoço, um date, tendo um espaço específico para cada evento. Hoje eu converso aqui a respeito de um dos esportes mais amados pelos brasileiros. Antes do que se chamava futebol, que hoje é o mais conhecido futebol, nós tínhamos um esporte que tomava o coração da elite brasileira. Nós vamos conversar com Rúbia e Alexandre Chiesa, proprietários da Escola Guga de Tênis. Sejam muito bem-vindos. Boa noite, Rúbia. Boa noite, Alexandre. Em primeiro lugar, a gente gostaria de conversar a respeito da mistificação em torno do tênis. Que o tênis é um esporte totalmente inacessível, que é um esporte de elite, que é um esporte caro. A gente sabe que o tênis é uma das melhores formas de preservar o coração, porque é um esporte aeróbico completo, né? E ele é um esporte totalmente elitizado. Só que se você comparar a outros esportes de elite também, como golfe, enfim, ele não é um esporte caro para você praticar a termos de saúde física e mental, né? Lógico que qualquer coisa que você se dedique profissionalmente, aí vai implicar em outros custos, né? Mas para quem quer iniciar num esporte como exercício, como terapia ocupacional, crianças, adolescentes, né? A questão da hiperatividade que hoje em dia é cada vez mais frequente na escola, o tênis é uma excelente alternativa, né? Conta pra gente, é tão caro assim, é tão inacessível você praticar tênis? Boa noite a todos, boa noite, Trícia, é um prazer estar aqui com você nesse dia especial. Então, o tênis ele já foi considerado um esporte de elite, e a Escola Guga ela veio para desmistificar um pouquinho essa questão. Por que eu falo que desmistifica? Porque hoje, para alguém que nunca praticou tênis, por exemplo, e quer começar esse esporte maravilhoso, é chegar na Escola Guga, agenda uma aula experimental, nós temos todos os equipamentos necessários, né? E a única coisa que a gente pede para o futuro praticante, para o futuro tenista, é que tenha um tênis adequado para a prática do... Um tênis calçado, gente. Um tênis calçado, sim, com solado apropriado para uso da quadra de saibro, né? Que é uma quadra que exige um certo cuidado, por ser uma quadra de menos impacto, vamos dizer assim, não é aquela quadra dura, é uma quadra feita de barro com telha de pó ralado. Pó de telha, desculpa. Pó de telha. Então, assim, ela exige um pouquinho de cuidado, porque ela pode ter buraco, se tiver um tênis com garra, pode cair. Se for muito liso, a criança ou adolescente, adulto, pode cair. Então, com isso, a gente traz um pouquinho desse acesso a todos, né, à prática do tênis. Gente, presta atenção. Todo mundo que eu escuto dizer que quer praticar alguma coisa, quer primeiro comprar o equipamento e depois vai ver se dá certo. Na Escola Guga, você não precisa fazer isso. Eles têm todo o equipamento lá, tá? Você faz a aula experimental, se você se adaptar, aí você investe no equipamento. Não vai fazer que nem aquela costureira que compra a máquina e não vai costurar jamais, né? É exatamente isso. E até porque uma raquete de tênis hoje ela tem um custo elevado. Então não precisa, primeiro você aprende a jogar para depois você comprar o equipamento que mais combina com o seu jogo. Tem toda uma questão de qual a corda que eu devo usar, qual a raquete, o peso da raquete, a empunhadura. E o tamanho também, e o tamanho, né? Tem muitas coisas que têm que ser avaliadas pelo professor. Bom,
A pessoa se interessou, está interessada em praticar o tênis, ou como esporte, uma forma de condicionamento cardiovascular, ou iniciar a criança no tênis, enfim. Ela entra em contato com vocês através do Instagram. O Instagram vai ficar rolando na tela. Vocês vão acompanhar o dia a dia da escola. Mas me diz uma coisa, Rúbia. A Escola Guga, ela funciona em que horários? Nós funcionamos de segunda a sexta-feira, de 6 horas da manhã, o início da primeira aula, finalizando 22 horas. Aos sábados, de 7 horas da manhã até 20 horas. E aos domingos, pela manhã, temos aulas de beach tênis. Olha só, gente, não tem desculpa, né? Até no domingo você consegue ir lá agendar sua aula experimental. Então, a desculpa que não dá para você porque o dia é curto, conversa porque tem até a noite, e 6 horas da manhã também. A desculpa de que você trabalha a semana inteira, também não tem porque eles funcionam no final de semana. Não tem desculpa nem de religião, porque para quem é adventista, o domingo está funcionando. Então, marca sua aula experimental, veja se você gosta. Depois você pensa em comprar equipamento. Rúbia, como que vocês entraram nesse mundo do tênis? Então, o tênis, na verdade, foi uma paixão, né? Alexandre começou antes. Ele começou a jogar tênis logo que viemos para Manaus em 2006. Alexandre, você começou a jogar tênis em Manaus? Eu comecei a ensaiar, boa noite. Eu comecei a ensaiar, né, a aprender a jogar tênis em São Paulo. Ah, tá. Mas a minha vida tenística foi toda em Manaus, né, onde eu fiz muitas aulas, participei de muitos torneios, tive muito aprendizado. E depois saí para jogar torneios fora também. Mas aqui em Manaus sempre foi a minha casa de aprendizado. E aí, nesse tempo todo praticando, como foi que surgiu a ideia de abrir a escola? Então, eu sempre joguei em Manaus no mesmo lugar, onde a gente tem a escola hoje, né? Antigamente chamava Academia de Tênis. Sim. E sempre joguei lá, e eu tive um período que eu fiquei fora do tênis em 2018. E quando eu retornei para voltar à prática do tênis, a academia estava fechada. Ah, é? E aí nós percebemos, né, que nós tínhamos uma oportunidade de juntar o útil ao agradável. Eu vou pedir um intervalinho comercial e aí nós vamos saber sobre essa oportunidade. Eu peço um minutinho de intervalo e a gente volta já já. O governo do Amazonas convoca você e sua família para atualizar a carteira de vacinação. Crianças até 5 anos precisam se imunizar contra a poliomielite. Não baixe a guarda contra a doença. Se você tem mais de 18 anos, tome a vacina bivalente contra a Covid-19 e reforce sua proteção. Vá ao posto de saúde mais próximo e tome todas as vacinas que precisa. Vacinas salvam vidas. Governo do Amazonas. Trabalho que transforma. Com mais de 20 anos de experiência no mercado, a Aurecosta Corretora de Seguros é uma empresa especializada em consultoria e comercialização de seguros de grandes riscos, seguro garantia, seguro de frotas e plano de saúde odonto empresarial e muito mais. Contamos com especialistas que desenvolvem projetos que se encaixam às suas necessidades, além de um pós-venda 24 horas, com suporte e assessoria ao produto adquirido. Vem para a Aurecosta, porque quem está com a Aurecosta, está sempre seguro.
voltamos para o segundo bloco, aqui diretamente da cave do Belle Époque. Esse ambiente separado dentro do restaurante Belle Époque, onde você pode agendar seus eventos de uma forma separada, com toda a privacidade e com todo o serviço e a qualidade que só o Belle Époque oferece. Nós estávamos aqui perguntando ao Alexandre Chiesa a respeito do unir o útil ao agradável. Você me falava que a academia de tênis onde outrora você treinava estava fechada. E aí você resolveu o que, Alexandre? Então, aí bateu o saudosismo, né? Nós fizemos uma visita lá no local, conversamos com a proprietária e eu sempre tive a ideia de empreender, né, no esporte. E o tênis é o esporte que eu amo, é o esporte que eu pratico, é o esporte que traz as minhas amizades, né? Então, assim, a gente pensou, por que não criar uma oportunidade diferenciada dentro do que já havia? E o Guga, o Gustavo Kirten, que é o nosso ex-campeão, né, do tênis, ele também resolveu empreender por conta de uma oportunidade, né? Conta um pouquinho essa história. Então, quando o Guga parou de jogar, ele precisou parar, né, por conta da lesão que ele teve. E um dia um amigo chegou até ele e perguntou: Guga, eu quero colocar minha filha, que acho que ela estava com 10 anos, e eu quero que ela comece a jogar tênis. Me indica um treinador. Aonde que eu levo ela para treinar aqui em Floripa? Foi quando ele parou, pensou e falou: poxa, o que eu indico, né? E nesse pensamento dele, né? Vou pensar. Ele voltou para casa, conversou com o irmão, que é o Rafael, e falou assim: cara, a gente não tem nenhum local para desenvolver atletas de tênis. Isso é uma realidade no Brasil, né? O tênis, ele é um esporte que... Antigamente as pessoas iam treinar fora, exatamente, né? Hoje sempre. Os atletas de alto rendimento estão indo para Florianópolis, né? Sim, vão para Floripa. Começam nas escolas do seu estado e aí, quando conquistam, né, determinadas posições, vão para Floripa. Mas até então... Sim, para o aperfeiçoamento. O Brasil não estava no mapa do tênis, né? Tinha estado muito anteriormente, né, com a Maria Esther Bueno, enfim. Mas isso aí é outra história, vocês não têm idade para saber disso. É verdade. Então, e foi quando ele chamou, na época ele já tinha o Instituto Guga, né, que é um instituto que isso também é muito legal, uma história bem bacana. É um instituto beneficente, né? É um instituto beneficente, que a gente pode conversar depois, entrar em detalhes. Se sobrar um tempinho. Se sobrar um tempinho. E ele conversou com o pessoal do instituto e falou para o Ricardo, que até hoje é coordenador técnico, o que a gente pode fazer para criar uma escola, né? O que a gente pode começar? E foi quando começou o projeto, né? Eles montaram uma metodologia para começar a desenvolver crianças no tênis. E isso foi crescendo. Hoje, nossa metodologia permite que crianças com 3 anos comecem a treinar. Ah, mas já bate na bola, já pega a raquete? Não. A criança com 3 anos, ela começa a desenvolver a coordenação motora. Então, ela vai fazer joguinho... a coordenação motora grossa, né? Grossa, exatamente. Gente, existe uma diferença muito grande. A escola, ela desenvolve a coordenação motora fina, né? Só que para a criança, é muito importante brincar ao ar livre para desenvolver a coordenação motora grossa. Como atualmente a gente não tem o hábito de colocar as crianças para brincarem ao ar livre, o tênis é uma maneira excelente dela conseguir treinar essa coordenação motora que antigamente nas brincadeiras e nos jogos de rua a criança tinha acesso e hoje não tem, né? As crianças de apartamento não têm acesso a esse tipo de prática, né? Então é importante, 2, 3 aninhos... Já pode começar. Que já pratique a coordenação... Começam de forma lúdica, né? Então tem brincadeira justamente com o nome de animaizinhos, o coelhinho sai da toca, brincando em cima das pedrinhas do rio, passando pedrinha, é tudo muito lúdico. Bom, o tênis, ele é um dos poucos esportes onde a criança precisa se concentrar muito e não é um esporte coletivo. Porque muitas vezes crianças com esses problemas de TDAH, elas não se dão muito bem na coletividade, né? Sim.
tem um pouquinho de problema de interação, né? Socialização. E o tênis, quando feito numa turma, vamos supor, uma turminha de vermelho, né? Vermelhinho seria 3 anos, 5 e 6 anos já seria vermelho. É muito fofo. Então, as crianças socializam, elas aprendem a juntar as bolinhas durante a aula. Às vezes tem brincadeira que troca raquete. Isso tudo a criança aprende a dividir. Raquetada na cabeça Não, a gente rola. cuida. Pode acontecer, mas é raro. Bom, continuando falando a respeito do Gustavo Kirten. Sim, então foi dessa forma que ele criou a metodologia com o Ricardo, que é o coordenador. Então ele foi para um amigo dele e falou assim, cara, eu vou te indicar aqui, a gente está com esse projeto, e foi quando tudo começou. Hoje tem 12 anos já, que a escola foi a primeira franquia que foi em Floripa, começou, né? Então, E quantas escolas já tem no Brasil, vocês sabem? São 43. Olha, 43, gente. Nós já chegamos a ter 52, mas sempre tem um filtro, né? A família Kirten ela é muito exigente, né? Então, o Guga, ele sempre foi um jogador exemplar. E perfeccionista, né? E perfeccionista. O irmão dele é mais do que ele, Tá? que é hoje o presidente da organização, né? da família Kirten. Então, isso traz até uma pressão para a gente, né? Porque tem muitas coisas que nós temos que cumprir dentro do protocolo deles, dentro dessa metodologia, que é a metodologia da Escola Guga. A Rúbia estava falando do vermelhinho, do vermelho, né? Que são os iniciantes. A gente tem o laranjinha, a gente tem o verdinho, a gente tem o juvenil e tem o adulto. Tanto no tênis como no beach tênis. Vocês já começaram a ter campeonatos aqui? Sim, nós já fizemos alguns campeonatos locais. Ano passado nós fomos escolhidos, lá eram 50 franquias naquele momento, e de 4, eles escolheram 4 franqueados, né, em todo o Brasil para fazer a Copa Escola Guga, e nós fomos eleitos. Olha aí, Amazonas! E pelo desempenho que nós tivemos, né? Porque assim, foi uma interação muito legal com a comunidade que veio, que participou. Esse ano foi a única franquia que manteve a participação nos 4 de novo. Então, esse ano a gente está repetindo. Olha só! Que legal! será em agosto. 18, 19 e 20 de agosto. A etapa desse ano? Desse ano, já está definida. Olha, já está definida. Gente, ainda dá tempo. Corra para se matricular. É isso aí. Aproveitar as férias, dá para ficar aquele tempão, entendeu? Não quero reclamação. Ai, meu filho tá de férias. Eu faço o quê? Coloca para treinar tênis. É excelente para coordenação motora, é excelente para gastar energia, é excelente para concentração, para tomada de decisões que ele vai precisar a vida inteira. Coloca no tênis. Ainda dá tempo de concorrer nessa etapa em agosto. Eu vou pedir um intervalinho comercial e a gente volta já já, conversando com o Alexandre e o Rubia Kies, da Escola Guga de Tênis. Com mais de 20 anos de experiência no mercado, a Aurecosta Corretora de Seguros é uma empresa especializada em consultoria e comercialização de seguros de grandes riscos, seguro garantia, seguro de frotas e plano de saúde odonto empresarial e muito mais. Contamos com especialistas que desenvolvem projetos que se encaixam às suas necessidades, além de um pós-venda 24 horas, com suporte e assessoria ao produto adquirido. Vem para a Aurecosta, porque quem está com a Aurecosta, está sempre seguro. O governo do Amazonas convoca você e sua família para atualizar a carteira de vacinação.
Crianças até 5 anos precisam se imunizar contra a poliomielite. Não baixe a guarda contra a doença. Se você tem mais de 18 anos, tome a vacina bivalente contra a Covid-19 e reforce sua proteção. Vá ao posto de saúde mais próximo e tome todas as vacinas que precisa. Vacinas salvam vidas. Governo do Amazonas. Trabalho que transforma. Voltando aqui da Cave do Belle-Époque, nessa conversa super agradável a respeito da prática do tênis, conversando aqui com os proprietários da escola Guga de Tênis no Amazonas, Alexandre e Rúbia Chies. A pergunta que não quer calar: o Guga vem quando a Manaus? Trícia, essa é a pergunta que a gente faz todo dia. Porque o Guga, né, é um ícone, é uma referência no esporte mundial. Principalmente para os pré-millennials. Exatamente. É uma referência, nós já tivemos a oportunidade de conversar com ele, de bater um papo, e você vê que ele realmente... fala que é uma simpatia, né? Ele é muito simpático, muito inteligente, muito perspicaz. Ele percebe na conversa uma coisa que você gosta, um comentário que você fez, e ele traz aquela conversa. Na última, ele comentou sobre o meu filho, de uma coisa que eu tinha conversado com ele 1 ano atrás. Olha que bacana. Então, ele é muito legal. Mas, o que o Guga fez? Ele não pôde garantir a presença dele, mas mandou um presentinho para você. Olha aqui, Guga, você está presente aqui, tá? Isso aqui vai ser pro esquenta, entendeu? Não que eu não conheça toda a sua trajetória, aliás. Mas é lógico que agora eu vou conhecer os detalhes. E quem sabe a gente marca um novo encontro para contar os detalhes da vida do Guga, para fazer um esquenta para a presença dele. Perfeito. Será que eu vou ter o prazer de entrevistar o Guga algum dia? Com certeza. Ou ele vai falar para mim o que ele falou para aquela... Logo depois que ele ganhou o primeiro título, ele falou para a repórter que a melhor maneira de ficar bonito sem fazer plástica era ganhar um título mundial. Ele é fantástico com as tiradas dele, né? É o mais difícil, né? Nesse livro aí você vai ver muita história, né? A gente até comentou no bloco anterior a questão do preço do tênis, do valor para se praticar, né? O Guga vem dessa base, né? O Guga, a mãe dele era uma funcionária pública, o pai dele era um professor de tênis, num clube até de certa forma bom, mas assim, era uma família que não tinha tanto recurso, né? Mas ele era uma pessoa muito dedicada, a família sempre foi muito dedicada. Bom, eu queria pedir de vocês as considerações finais, convidar todo mundo a conhecer a Escola Guga de Tênis, visitar as redes sociais de vocês e, é claro, esse aqui é meu, tá? Se vocês quiserem que a gente sorteie um livro do Guga, vocês têm que interagir bastante nesse vídeo do YouTube, tá? Peçam que a gente vai fazer um sorteio, tá? Sigam as redes sociais da Escola Guga de Tênis, as redes sociais do programa. E a gente pensa conforme a participação de vocês, se vocês, vão ganhar esse exemplar. Esse aqui já é meu. Sorry. Foi um prazer poder falar um pouquinho da Escola Guga de Manaus, estar com você, Trícia, você é simpaticíssima. Imagina, querida. Só que olha só, não vai ficar nisso não. Você vai ter que me receber lá. Com certeza. Vai ser um enorme prazer receber você, seu marido, toda a equipe está convidada para fazer uma aula experimental de tênis e de beach tênis também. Olha! E é um prazer. Estamos à disposição de todos. Vai ser um prazer recebê-los na Escola Guga. Alexandre, para encerrar,
Conta pra gente algumas curiosidades, as coisas mais inusitadas que aconteceram nessa sua vida de atleta, pai de atleta e empresário do esporte. Então, eu tenho uma passagem que é, toda vez que alguém faz essa pergunta para mim, eu digo que eu ganhei do irmão do Guga. Me conta isso, Alexandre. O Rafael, dizem, era melhor que o Guga. Né? Dizem. E eu tive a oportunidade, em 2012, de participar de um torneio que ainda não era... oficial? Não é que ele não era oficial, ele é um master da CBT, da Confederação Brasileira. E ele era num lugar onde o Guga comprou, né? Eles tomaram conta agora para fazer torneio. É que nem jogar na casa... Foi. No estádio do Guga. Então, e ainda ganhar do irmão dele. Foi num torneio de duplas, né? E ele jogando com o parceiro dele, que até hoje eles jogam juntos. Você jogando na casa, todo mundo, obviamente, torcendo para ele, inclusive eu, né? Mas estávamos em quadra, né? E eu tive a satisfação de ter um parceiro que jogava muito, era muito bom. E a gente conseguiu ganhar num jogo de 2h30. Esse jogo foi gravado. Gente, ele tem provas, Tenho provas. Então, assim, foi uma oportunidade que é para mim, marcou na minha vida, né? Eu tenho esse troféu em casa, quando vai um amigo lá eu mostro, quando vem alguém de fora eu mostro. É uma satisfação. E em algumas oportunidades, quando a gente confraterniza lá com todo mundo, né? Eu comento, e um dos filhos do Rafael participa dentro da escola Guga, né? E deve fazer um bullying doido com o pai, né? Esse cara te derrotou! E ele quer a revanche a todo custo. Alexandre, peraí. Vamos fazer essa nova turma que está entrando agora na escola Guga de tênis assistir essa revanche? Vamos ver. Bora, gente! Marquem a sua aula experimental. Um beijão para vocês e a gente fica por aqui. Até a próxima semana.